precificar um polimento em granilite? Ou você sabe quanto custa esse polimento completo no seu piso? Hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês de como faz essa precificação, quanto custa com os custos dos materiais e o custo para o seu cliente final e algumas dicas de como vender esse serviço para o seu cliente. Bora! Eu sou Danilo da Renove Polimentos e eu sou especialista em tratamento e polimento de pisos há mais de 14 anos aqui na Baixada Santista e atualmente a gente atende toda a região de São Paulo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre precificação e se você quer aprender mais sobre polimento, você está no lugar certo. A gente tem uma comunidade no WhatsApp que é 100% gratuita. Se você quiser, você pode entrar lá, o link está aqui na descrição. Lá a gente ensina diariamente a vocês procedimentos, processos e também precificações de tipos de serviço para quem está ingressando agora na área. Inclusive ontem a gente teve uma discussão sobre precificação em bancadas de mármore. É um vídeo que a gente não vai ter para o YouTube, talvez tenha somente na nossa consultoria em 2025, mas lá na comunidade está sendo totalmente gratuito. Então se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Eu queria ter uma dessa quando eu comecei. Então entra aqui no link da descrição, comunidade gratuita Renove no WhatsApp, fechou? Vamos nessa pro tema de hoje então. Dependendo do caso, no granilite a gente vai precisar nivelar o piso antes de seguir com o polimento final. O nivelamento ele pode ser feito com discos de ferro, discos de fresa, 36, 60 até o 120 e dependendo do caso pode até entrar com uma lixa 16 de ferro, que seria uma lixa bem mais grossa, mas eu acredito que muito difícil esse tipo de situação, seria mais com concreto ou algo do tipo. São somente em raras exceções mesmo que a gente entra com ferro 16. Mas aqui no exemplo de hoje eu vou dar um exemplo comum em condomínios, quando a gente pega corredores e escadarias, a gente começa sempre com a lixa resinada 50 da Maxtool, seguindo com a 100 e depois com a 200 e depois a gente faz o processo de impermeabilização. Mas o processo completo a gente não vai falar aqui hoje, a gente vai deixar para um próximo vídeo e hoje a gente vai focar somente na precificação desse serviço, beleza? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre os materiais e custos que a gente precisa para realizar esse serviço no granilite. A gente necessita de lixas resinadas, como eu já disse, 50, 100 e 200 e seladoras e ceras para fazer esse serviço. Aqui eu fiz até uma anotação para a gente saber mais ou menos quanto é o custo desses materiais. Inclusive, eu fiz uma calculadora de precificação automática que está lá no Drive, na comunidade Renove. Novamente eu falo, ó, no link da descrição está o link da nossa comunidade lá, é gratuito e tem um Drive com vários documentos de material de apoio para vocês. Inclusive dessa aula, lá tem uma calculadora de precificação para trabalhos em granilite, totalmente gratuita e fácil, é só você preencher, que vai ser automática o preenchimento do valor total para você passar para o seu cliente. Então vamos lá, o custo dos materiais. Em média, um jogo de lixas você vai gastar em 150, 160 reais. Então a gente precisaria de pelo menos 3 jogos, entre 50, 100 e 200, e a seladora, no caso, teria um custo de 270 o galão, e a cera mais 210, tá? Eu já tô colocando esses custos aqui por cima, mas é claro que depois você vai fazer um cálculo, você vai fazer uma cotação com seus fornecedores, pode ser que no Mercado Livre seja bem mais caro, esses valores eu já peguei direto do meu fornecedor, então pode ser que você pague um pouco mais caro neles, mas eu vou dar esse valor para vocês baseado na minha experiência, claro que a sua pode ser diferente, então sempre se ligue nisso. Então, no total, fazendo essa média de lixas, seladoras e ceras, dividindo pelo rendimento deles, que, por exemplo, um jogo de lixas eu consigo render aí, dependendo do grão, né? Uma 200, por exemplo, a gente rende até 200, 300 metros quadrados um jogo. Uma 50, ela gasta um pouco mais, então pode ser até 100 metros quadrados. Então, nesse caso, já com panos, detergentes, vassouras e custo de manutenção de máquinas, a gente tem um custo por metro quadrado de aproximadamente 10 a 12 reais, ok? Isso nós aqui, então sempre reforça essa coisa. Faça os orçamentos dos seus materiais para ter certeza que você não está colocando um preço em cima do preço dos outros. Faça o seu preço e faça a sua precificação da maneira correta. Para calcular o valor do serviço que você vai fazer pro granilite, é simples. Você vai somar o custo dos materiais mais o custo da sua mão de obra. Então essa mão de obra vai variar bastante. Você pode variar entre 30 reais até 40 reais o metro para uma alta complexidade. O que seria isso? No caso de um nivelamento, que você precisaria entrar com aquelas lixas de ferro, como eu disse antes, você pode sim cobrar até 50 reais, 55 reais o metro somente da mão de obra, porque o seu custo também vai aumentar. Essas lixas são um pouco mais caras e demora muito mais o processo, porque você precisa passar várias vezes no mesmo local para conseguir nivelar o piso. Então isso sim aumenta o seu valor de mão de obra. Mas em média, num trabalho comum, convencional, a gente costuma cobrar de 30 a 40 reais a mão de obra, ok? Seguindo então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar o valor da mão de obra mais o valor do custo dos materiais. Então agora, abrindo aqui a nossa calculadora, que eu já deixei lá no link da comunidade, a gente tem aqui mais ou menos como a gente faz para calcular esse valor e já dá para vocês também quanto ficaria um serviço. Nesse caso, eu utilizei aqui um exemplo de 100 metros quadrados, a gente fez esse polimento. Eram 100 metros quadrados, o custo foi aproximadamente 12 reais o metro quadrado, já somando o custo de maquinários. Costumo colocar R$1 por manutenção por metro quadrado para os maquinários. Costumo colocar 1 a 2 reais de detergente,
corrente, gasolina e pedágio, que é uma coisa que eu coloco padronizada, porque a gente pega muito trabalho em São Paulo, então esse valor pode subir bastante, porque pra gente é mais de quase 100 km de viagem todos os dias, né, ida e volta. E claro que eu somei aqui a nossa mão de obra, que nesse caso a gente cobrou R$35 a mão de obra, porque não tinha muita cera, não estava tão difícil de fazer, e a gente conseguiu realizar esse serviço em até 3 dias, esses 100 metros quadrados, então eu acredito que esse valor seja justo. No total ficou um custo de R$47 já com a mão de obra, fazendo a soma total, o valor final para o orçamento a ser cobrado é de R$4.700. Trabalho enviado, orçamento enviado e cliente satisfeito, fechou o orçamento com a gente. Agora, como que você vai vender esse serviço para o seu cliente e por que você tem que falar para ele que esse polimento é sim muito importante? O granilite, com o tempo, ele pode sobrecarregar ali os seus materiais. Se a pessoa joga muito cloro, ácido ou cândida, com o tempo ele vai furando o piso, criando microfuros, e com o tempo esses microfuros vão penetrando ali sujeiras e impregnam as manchas. É muito difícil fazer a remoção sem o polimento. Alguns casos não tem como mesmo fazer nem com o polimento. Manchas por excesso de cloro, ácido, limpa-pedras ou cândida, às vezes não saem do granilite, pode sim deixar ele ou esbranquiçado ou amarelado, dependendo da cor do piso. Então você precisa explicar isso para o seu cliente e tem que explicar também que o polimento não vai só recuperar essa estética do piso, mas também aumentar a durabilidade dele. Com o tempo, esses furos penetrando essa sujeira, vai ser mais rápida a deteriorização do piso. Agora, se você tiver esse polimento, com certeza a durabilidade dele vai ser bem maior, ok? Principalmente selado, vai facilitar muito a manutenção diária. Então, no caso de condomínios, você pode falar sim que ele vai economizar tempo de funcionário, porque o funcionário gastaria ali 1 hora, 2 para limpar um piso esfregando. Com o piso completamente selado, ele gasta aí 30 minutos para passar um pano, entendeu? Então é muito mais fácil. E como que você faz para agregar valor ao seu serviço? Essa é uma dica muito importante. No granilite, você pode sim oferecer para o seu cliente uma manutenção anual. O que seria isso? Uma vez por ano você vai com seu maquinário, não precisa fazer um polimento com lixas, mas sim com fibras e removedores. Você remove a camada de cima que você aplicou de selante e você reaplica uma nova camada. Esse serviço eu costumo cobrar de 20 a 30% do valor da mão de obra para o granilite, e a gente consegue fechar com quase todos os clientes que fazem com a gente, porque eles querem sim manter o piso. Se já fez o polimento, é muito mais fácil eles fecharem para fazer essa manutenção com a gente. Então é uma dica a mais para vocês venderem a mais para os seus clientes, ok? Manter a recorrência, né? Claro que isso é muito importante. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve aqui no canal se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e curte esse vídeo que eu tenho certeza que pode sim te ajudar. Fechou? De novo, a nossa comunidade, o link tá aqui na descrição. Entra lá que é gratuito, tem todo o material de apoio, está lá, calculadora grátis para vocês. E se tiver alguma dúvida sobre qualquer tipo de piso, pode mandar lá no grupo que a gente ajuda vocês. Fechou? Gente, muito obrigado, tamo junto, até a próxima, valeu!